motivo chegou a ouvir algum ruminar, nós falamos no último encontro sobre Eva. E aí hoje, como eu tinha que trazer algo sobre alguma irmã, eu continuei escolhendo Eva, porque eu já estou estudando sobre Eva já há algum tempo. Mas hoje especificamente eu queria trazer sobre a queda de Eva. A gente falou sobre a criação, de como Eva ela foi pensada por Deus, foi desejada, de como desde a criação da mulher o Senhor colocou sobre nós, recolheu sobre o nosso DNA de criação do Senhor algumas características muito específicas, inclusive características divinas, né? Como o socorro, o auxílio, que é a mesma característica que está em Deus, também está em nós. E falamos sobre essa questão da criação, as irmãs depois podem ver no link, mas eu queria abrir com as irmãs Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Versículo 16. No versículo 16 vai dizer assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora eu gostaria de ir para o capítulo 3. Capítulo 3, que diz assim a partir do versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comeremos dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Até aí. Eu queria que as irmãs se atentassem a duas coisas muito importantes nessa questão da queda de Eva. No capítulo 2, no versículo 16, quando o Senhor dá ordem ao homem para não comer do fruto, o Senhor, é claro, fala que não deveria comer. Aí no versículo 17 diz assim, no versículo 17, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está falando sobre comer. Mas no capítulo 3, quando Eva é enganada pela serpente, se vocês forem observar esse detalhe que é muito importante, ela diz, quando a serpente a questiona, a serpente fala exatamente o que Deus disse. A serpente diz assim, disse a mulher, parte dele, do versículo 1, capítulo 3. É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Ele traz uma dúvida a Eva, mas ele fala a palavra comer. E aí Eva vai e responde: Do fruto do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comeremos dele, e nem nele tocaremos. Eva adicionou aquilo que Deus não havia dito. Eva trouxe uma informação a mais. E ela diz: Nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não disse que o fruto não poderia ser tocado, mas que não poderia ser comido. E aqui traz um despertamento sobre nós. Quando
muitas vezes nós mulheres que estamos aqui, ou de modo geral, adicionamos informações àquilo que não é completamente verdadeiro. Mostra que há desde a criação para nós uma tendência a, de fato, quando somos questionadas a algo, mesmo que nós saibamos qual é a verdade, a gente adicionar um pontinho a mais de informação. Muitas, ao alimentar essa fraqueza, chegam a viver a fraqueza da constante mentira. Se nós não percebermos isso, tipo assim, aqui estava no início da situação da queda, mas já havia essa tendência desde quando Eva foi questionada sobre aquilo que Deus havia falado. No versículo 13 do capítulo 3, Eva vai dizer assim, quando o Senhor questiona a mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A serpente não adicionou informações a Eva, nem aquilo que Deus havia dito. A serpente questionou Eva e, com a sua astúcia, fez Eva duvidar da divindade de Deus, daquilo que Deus havia ordenado. Só que quem acrescentou foi Eva, não foi a serpente. Eva acrescentou e nem nela tocaremos, porque senão morreremos, como se Deus houvesse dito isso. Às vezes, nós temos essa tendência de sempre aumentarmos um pouco mais, achando que, não, aquilo que Deus disse não é suficiente. Eu preciso dar o meu ponto nesse i aí. Eu preciso fazer uma notinha de rodapé, na verdade, né? Aquilo que Deus disse, mais alguma coisa. Aquilo que Deus quer, mais alguma coisa. Por quê? Porque só aquilo que Deus quer não é suficiente para nós. Só aquilo que Deus disse não é suficiente para nós. Porque eu sou melhor do que Deus. Então eu tenho que trazer uma notinha de rodapé, eu tenho que trazer um comentário, eu tenho que adicionar algo mais, para que talvez aquela dúvida que gerou em nós mesmos, não é no outro, porque se a gente achar que aquela informação de Deus, aquele decreto de Deus para nós é suficiente, o outro também vai achar. Porque quando você for questionado, se você for incisiva naquilo que Deus te disse, clara e verdadeira, porque a verdade ela liberta, ela não escraviza. Se você for clara e verdadeira, não haverá mais questionamentos. Mas às vezes nós adicionamos, por quê? Porque aquilo que eu tenho a mais complementa aquilo que Deus falou. Deus precisa da minha ajudinha, não é isso? Deus precisa desse meu reticências, desses meus 3 pontinhos. Eva, enganada por uma dúvida que a serpente havia colocado na mente dela, ela adicionou algo, aquilo que Deus havia dito. E ali foi o princípio da queda. Logo depois, podemos ver pelos versículos que a serpente fala de novo: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes. Traz de novo a informação, porque a serpente sabia que era só comer do fruto para que tudo tivesse acabado. Não era o tocar, mas era o comer. E a serpente vai novamente. É claro que nós sabemos que a serpente ali estava sendo possuída pelo Satanás. E aí o que acontece? Fala de novo: certamente no dia que comerdes, se abrirão os vossos olhos. Citou algo importante para Eva. Eva olha para o fruto e o que é que ela vê de imediato? E viu a mulher, versículo 6, que aquela árvore era boa para se comer. Como ela percebeu isso, irmãs? Com os olhos. Porque Satanás havia dito: os vossos olhos se abrirão. Ela olha, poxa, que negócio bonito, deve ser bom para comer. E me lembra daquele versículo que muitas vezes nós caímos pela concupiscência dos nossos olhos e pelo engano. Quanto nós precisamos ser vigilantes quanto àquilo que vemos, quanto àquilo que nós desejamos com o nosso olhar. Quantas de nós têm sido alimentadas pelaquilo que nós vemos e não pelaquilo que está na palavra do Senhor. Eu ouvi uma frase quarta-feira,
que dizia, um irmão dizendo assim, que às vezes a gente olha, mas a gente não vê. Porque a gente não consegue discernir. Muitas vezes, irmãos, nós estamos olhando para as coisas deste mundo e achando agradáveis aos nossos olhos. As coisas deste mundo. Desejáveis. E aí ela vai dizer, versículo 6 vai continuar. A árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. E esse entendimento aqui eu queria colocar um ponto importante às irmãs. É interessante como às vezes a gente passa desapercebido sobre coisas que é banais. A gente acha que comer é banal, o desejar é banal, tudo é normal, né? A gente entrou na era da normalização. Tudo é normal. E se você está na contramão deste mundo, e na contramão da normalidade da vida da igreja, você é radical. Você é radical. Não é isso? Você é, como é que eu vou dizer? Me ajuda, exigente demais. Você quer se mostrar santo demais. Não fanatismo, isso. Não negociem os princípios da palavra de Deus por ninguém que está fora, nem que está dentro. Você deve obediência ao Senhor. Se o outro que está do outro lado enxerga diferente, mesmo na vida da igreja, e normaliza aquilo que você sabe dentro da palavra do Senhor, que não é agradável a Deus, não caia nessa. Não permita que você aceite, não, isso é normal, você que é muito... Eu já ouvi muitas coisas desagradáveis por não permitir certas coisas ou não aceitar. E eu não quero citar aqui para não constranger em detalhes, mas coisas que não estão na palavra do Senhor. E eu era pintada de errada. Muitas de nós já vivemos isso, né? Somos as erradas por escolhermos certos caminhos de obediência e agradar o coração de Deus, quando nós não nos permitimos sermos levados pelas coisas do mundo que entrou na igreja. E vamos normalizar, que aqui tem, os tempos agora são outros. Ah, não! A juventude hoje precisa de uma parede preta, um negócio de telescópio, um fogo subindo, uma bomba jorrando, para se sentir o quê? Empolgado? Para ficar no Evangelho? Cristo não precisa de nada disso. Ele é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. A gente não precisa colocar algo, adicionar algo ao Evangelho, irmãs. Cristo não precisa da nossa ajuda para ganhar alguém lá fora. Se Ele quiser que o mundo todo seja convertido, isso acontece no piscar de olhos. Mas o Senhor nos deu algo chamado livre-arbítrio. E Ele permite que eu e você escolha. Não só Ele, como também escolher obedecê-lo. Escolher servi-lo. É um privilégio para nós servir ao Senhor. Ainda que como Marta, que estava com o coração inadequado, mas depois ela foi colocada no lugar, como o Dani trouxe. Mas Marta, ela não parou de servir até que ela chegasse naquele lugar. Ela continuou servindo. E foi no caminho, no treinamento do serviço, que aquela mulher enxergou algo que ela não havia visto antes. Uma das primeiras coisas, irmãs, entrando em outro paralelo aqui, mas glória a Deus por isso. Uma das primeiras coisas que Satanás vai tentar tirar você quando ele quiser te afastar das coisas do Senhor, primeiramente é do serviço. Sabe por quê? Na vossa perseverança alcançareis a salvação de vossas almas. Você acha que é fácil servir? Servir é negar. Negar a alma é ganhar o reino. Aí ele faz, sabe o quê? Tira você do serviço porque você não é compatível àquele serviço. E aí você sai do serviço, espera você estar compatível ao serviço. Eu não estou falando aqui em questões de pecado e disciplina, irmãs. Sabemos que é outra coisa completamente diferente. Mas aí você não se sente, não estou compatível, não quero. Querer da alma, irmãs. Eu não tenho um sentimento de servir. Quem disse? A alma precisa ser negada para servir. Não é analisada se eu quero servir para servir.
Isso é prática da vida cristã. Desde a sua casa, como Daniela trouxe, até a vida da igreja. Porque uma coisa não se separa da outra. Não se separa da outra, não. A gente quer fazer da nossa vida blocos de situações. Eu tenho a minha vida em casa, a minha vida na igreja, a minha vida no trabalho, a minha vida social, a minha vida não sei o quê. E a gente pega a nossa vida e faz blocos de separação. Então eu sou uma pessoa em casa, eu sou outra na igreja, eu sou outra na vida profissional, eu sou outra na minha vida social. Não, irmãs, vida só existe uma. E a sua vida deve ser para a glória de Deus. A palavra de Deus em Coríntios vai dizer que a gente deve fazer tudo para a glória de Deus. Então, se eu como, se eu bebo, fazer tudo para a glória de Deus. É tudo, irmãs. É uma vida só. É uma vida só que você tem hoje para viver e glorificar o nome do Senhor. Então, eu não posso separar a minha vida de casa da vida da igreja. Desde o serviço em casa até a vida na igreja, o serviço no meu trabalho, eu preciso ser luz e testemunho. De quê? De edificação. De negar. O serviço é uma garra diária, irmãos. Até que cheguemos à varonilidade perfeita e que aquele serviço seja tão prazeroso em nós que brote frutos para onde a gente andar. Então, é importante nós entendermos que a gente quer normalizar as coisas do mundo na vida da igreja. E nós precisamos cuidar do que nós temos visto, nós temos permitido e buscado. Porque temos desejado aquilo que é de fora e não o que é de dentro. E nós somos chamados para fora deste mundo, não é para complementá-lo. Temos que andar. Se você e eu andamos tanto funcionando com este mundo, tem alguma coisa errada. Há algo de erradíssimo e você precisa ir diante do Senhor. Agora, se eu e você andamos na contramão deste mundo, aí é o lugar certo, meu. Você chegou lá, é nesse caminho mesmo, pode continuar. E ele não é delicioso, não. A porta ela é estreita, ela não é larga, ela não é folgada. E a porta ela não passou por reforma. Ela continua do mesmo jeito que o Senhor nos disse. O que eu e você temos olhado? Temos desejado? Temos permitido querer e nos mover para isso? Porque ela olhou, desejou, cobiçou e se moveu. O que é que eu e você temos visto a ponto de nos movermos para aquilo que não é de Deus? Voltando a Gênesis capítulo 3, como estávamos lendo, no sentido físico, irmãs, o verbo comer é usado não apenas no sentido físico, mas também no sentido metafórico, representando a aceitação ou a incorporação de uma ideia ou escolha. Observe isso que nós temos falado, que é muito importante. É a incorporação de uma ideia ou escolha. E você se move para isso. Neste contexto, comer da árvore implica em aceitar a oferta do conhecimento autônomo, desafiando a ordem divina. O morrerás aqui implica, irmãs, não somente na morte física, mas sabemos que o morrer, o Senhor estava falando ali, quando dele comerdes, morrerás. Sabemos que é a separação espiritual de Deus. Deus não está falando sobre morte física, mas eles seriam separados da presença de Deus, do Criador. Um conceito de morte espiritual representa a consequência mais grave da desobediência, resultando em alienação, perda de vida plena que estava em comunhão com o Criador. Foi isso que aconteceu, irmãs. Por isso hoje nós somos concebidos em pecado. Mas o Senhor, no seu propósito celestial, antes da criação do mundo, já havia preparado o Salvador.
Eles já haviam decidido entre eles que o Filho viria e morreria em nosso lugar, para que nós tivéssemos acesso a essa maravilhosa salvação e novamente comunhão com o nosso Criador. Hoje eu e você, nós temos isso, mas porque Deus chegou para nós, nos escolheu, nos impulsionou e nos convenceu pelo Espírito Santo. Mas ainda assim, eu e você tivemos que dizer sim ao Espírito. Muitos disseram não. A palavra de Deus vai dizer que aquele que me rejeita na terra, eu rejeitaria onde? No céu. Então, automaticamente, tem pessoas que rejeitam. Grande é a misericórdia do Senhor que nós não rejeitamos. E hoje, como ouvimos nos últimos dias aqui em Chequim Lauro, que a alegria de termos o nosso nome arrolado nos céus deve de fato nos impulsionar. O nosso nome está no livro da vida. Mas nós podemos perceber, irmãs, que com essa situação de Eva, com esse momento decisivo, a consequência da desobediência ela foi imediata. Onde todos nós sofremos porque ela comeu e deu a ele e ele comeu com ela. É interessante nós observarmos que quando o Senhor vai e pergunta a eles: por que vocês estão nus? E aí questiona Adão, e Adão diz o quê? Foi a mulher que tu me deste. E Eva diz: foi a serpente que me enganou. E aí vem as consequências daquele pecado. Cada um sofreu, nós vimos sofrendo sobre a consciência daquilo. Graças a Deus em Cristo Jesus, a nossa realidade em questões espirituais é outra. Nós éramos escravos do pecado e hoje somos livres do pecado. Não somos mais escravos, mas temos escolhas todos os dias. Todos os dias. Se vamos adicionar algo, se vamos olhar para algo e nos mover, se vamos achar assim: não, realmente a palavra de Deus diz isso, mas peraí, aquele cara lá que sabe, que é inteligente, peraí que eu vou lembrar de um filósofo, não, que é Freud, né? Ele pensa diferente, o cara é muito inteligente, velho. O cara é um cara. Irmãs, até se vocês forem ler livros cristãos, de qualquer irmão cristão, qualquer um, vá olhar na Bíblia se o que ele diz é de fato a palavra de Deus. Qualquer um. Isso que eu estou dizendo aqui, você tem que ir na palavra, ver se isso que eu estou falando é o que o Senhor diz. Nenhum de nós tem a última verdade, apenas o Senhor. E muitas de nós estão se deixando levar por conceitos em redes sociais. Eu não digo nem jornal, porque eu não sei nem se tem gente aqui que assiste jornal ainda. Não sei se é porque eu não assisto há mais de 10 anos. Enfim, tem gente que assiste jornal, reportagens, né? Ainda tem isso, né? Pois é, reportagens. Eu assisto filme, gente. Eu assisto filme. Tem gente que é movido por coisas que sabemos que não é para estar na vida da igreja, mas porque a gente olha, acha agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, e a gente se move para aquilo, para uma ideia ou conceito que está fora da palavra do Senhor. A gente não se aceita mais como a gente é. A gente precisa adicionar alguma coisa. Essa semana, gente, eu não vou dizer isso não, é melhor não. Amém. Amém. Enfim. Às vezes a gente está sendo movida porque a gente não se aceita mais como a gente é. A gente não consegue perceber como Deus nos fez. Sabemos que temos consequência das nossas escolhas, porque o homem é o que ele come, né? Tem uma frase que diz isso aí no Senhor. Você é o que você come, né? Bem grande aqui uma aspa, viu, gente? Secularmente, vamos dizer assim, mas isso é um ditado que tem de fato um resultado. Isso,
Exatamente. Nós somos seres tricotônomos. Temos corpo, alma e espírito. Se eu não cuido do meu corpo físico, eu vou ter um problema de saúde. Eu vou ter uma deficiência de vitamina, eu vou ter um colesterol alto, vou ter um açúcar alto, eu vou ter algum problema no meu corpo físico. Acho que é o negócio de osso, como é? Astrose, osteoporose. É quase uma palavra nova que eu me vi aqui, glória a Deus, aleluia. Osteoporose. A gente vai ter uma osteoporose. Eu estou falando como fraca, viu, irmã? Eu faço zero atividade física e me preocupo zero com essa questão de comida. O Senhor precisa, de fato, abrir mais meus olhos para isso. Mas vamos lá, continuando aqui. Então, se a gente não cuida do nosso corpo físico, a gente tem consequências. Mas Deus nos deu um corpo e nos deu entendimento do que é certo e errado, porque não tem ninguém aqui leigo nessa informação. Então eu sei que se eu sentar e comer uma torta inteira, sozinha, e ainda me encher de 3 litros de Coca-Cola, vamos dizer assim, isso não vai fazer bem para o meu corpo. Alguém aqui tem dúvida disso? Não, né? Alguém aqui tem dúvida disso? Por mais que você tenha uma boa digestão, sei lá, quem sabe, você tem uma deficiência de açúcar, ainda assim é algo que é um desequilíbrio. Se eu, por exemplo, tenho algo, sou diagnosticada com algo e eu vou atrás daquilo sem procurar um tratamento, eu estou pagando para ver. Não é isso aí? Eu não estou cuidando do meu corpo. A parte espiritual. Se eu não me alimento da palavra, eu não estou exercendo o meu espírito. E apenas ao exercer o meu espírito, eu vou trazer equilíbrio para a minha alma. Porque a minha alma hoje, conduzida pelo pecado, eu tenho 44 anos, eu me converti com 19. Então foram 19 anos alimentando a minha alma, desde que eu nasci, o Adão já estava lá. O Adão já estava inteirinho, e eu alimentando a minha alma, alimentando. Aí depois, com 19 anos, me converti. Segurar a alma agora, negar a alma. Como a gente faz isso? Pelo lavar regenerador da palavra. Aí eu exercer o meu espírito em palavra, em oração, em jejum, vai conduzir a minha alma a uma vida de santidade. E aí eu vou cuidar desse ser que somos tricotônomos, corpo, alma e espírito. Então, de fato, como o Dani trouxe, você é o que você come. Então, eu posso trazer hoje naquilo que o Senhor trouxe aqui sobre Eva, se eu olho para coisas mundanas demais, se eu rejeito a palavra do Senhor, porque tem algo mais importante para eu ver. Porque todas as vezes, irmãs, preste atenção aqui, em nome de Jesus, preste atenção aqui. Todas as vezes que eu não leio a palavra, porque eu olho para outras coisas, que é o que eu quero, eu estou rejeitando a palavra. Rejeitando a vontade de Deus para mim, porque eu estou olhando as coisas deste mundo, desejando as coisas deste mundo. Então eu estou rejeitando o próprio Deus. Eu não preciso nem pedir perdão às irmãs por isso. É a palavra de Deus. Quantas de nós escolhe o que vê, escolhe o que deseja, e naquele dia vamos poder dizer: foi a serpente que me enganou? Vamos poder fazer igual Adão: ah, foi o meu marido que me trouxe aquilo. Vamos, irmãs? A resposta seria não. Porque graças a Deus todas nós somos dotadas de consciência. Somos morada do Espírito Santo de Deus. Temos oportunidade todos os dias de buscarmos ao Senhor. E Ele nos dá novas oportunidades todas as manhãs. E por mais que, vamos dizer assim, eu não vou nem citar nomes, que uma mulher seja impulsionada ao seu marido, ele não é cristão, ou ele é um cristão pecaminoso, que anda na prática do pecado, haver uma pornografia, aquela mulher tem escolha. Se ele colocar uma arma na cabeça dela, ela ainda tem escolha, irmãs. Adão escolheu pecar, Eva foi enganada. Nós lemos isso na reunião passada, Romanos 5, o pecado veio pela vida de um homem, mas também por um homem, o segundo homem, entrou toda a redenção.
foi pelo engano de Eva. Não, Eva foi enganada. Tessalonicenses diz isso, que Eva foi enganada. Mas o pecado veio pela semente de um homem. Nós temos escolhas todos os dias, irmãs. Então eu e você precisamos escolher a vida de Deus. Quer comamos, quer bebamos, façamos todas as outras coisas para a glória de Deus. Todas significa o quê? Vestir, andar, sentar. Como o Manuela trouxe aqui Deuteronômio, é sentar, é levantar, é andar, é na frente, é nos umbrais da porta, é quando eu me deito, tudo é para a glória de Deus, irmãs. Até as minhas vestes, as suas vestes é para a glória de Deus. O meu comportamento, o seu comportamento tem que ser para a glória de Deus. Como essa nova geração vai beber de Cristo se eu e você estão bebendo do mundo? Deixem que te chamem do que for, mas escolha pelo Senhor. Josué disse assim ao povo, ó, está aqui o Senhor, e está aqui, como é que Josué diz? Irmãs, peguem aí por favor esse versículo, Josué, escolha hoje a quem deve servir. Josué, acho que é capítulo 1. Josué, achou? Quem achou primeiro pode ler. Escolha hoje a quem se vai. Já vou terminar, irmãs. Será que eu estou confusa, não é, Josué? Não é não? É mais para frente? Eita glória! De 1 para 24, glória a Deus, Jesus, louvado seja. É no 1, 24? João 24, Josué 24, 15. Josué 24, versículo 15. Leia aí, Manuca, por favor. Os deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo o quê? Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos do Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. E Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Aleluia! Irmãs, hoje, essa pergunta é para nós. A quem vocês querem servir? Aos deuses de lá de fora? Aos padrões mundanos? Desde a beleza que é vista aos nossos olhos? Porque a gente não se aceita mais, irmãs. E a gente ainda quer colocar a não aceitação a outros. E a geração cresce sem se aceitar, porque precisa sempre de mais alguma coisa. Cristo não é suficiente. Essa pergunta é para nós hoje. E nós não podemos dizer naquele dia que a serpente me enganou. Irmã, sim, nós estamos em uma guerra espiritual. Há uma batalha espiritual do inimigo para minar a nossa fé. Nós sabemos disso. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque já há provisão para nós vencermos, pela graça e capacitação do Senhor. E nós não estamos sozinhas. Temos um ajudador. Aquele que nos revela essa palavra maravilhosa. Qual é o Deus que te tirou da servidão, da escravidão do pecado? Estávamos todas nós destituídas da glória de Deus, escravas na mão de Satanás.
E o Senhor nos tirou do império das trevas. Irmã, não é pouca coisa onde a gente estava, não. Como foi dito nessa manhã, Sofia leu sobre Raabe. O Senhor não olhou onde nós estávamos, não olhou para ela onde ela estava. O Senhor não olhou para onde nós estávamos. O Senhor nos tirou de lá. E a gente quer voltar para lá. A gente está insatisfeita com o que Deus tem para nós. Porque é muito pouco. Senhor Jesus, é muito pouco. Não é isso, irmãs? A gente olha e fala, não, é pouco. Subimos do império das trevas, é muito pouco. Da casa da servidão. Aquele que tem feito grandes sinais entre nós. E escolhemos olhar para os deuses do mundo. Essa pergunta é para nós hoje, irmãs. Para mim e para você. Se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, aceitar aquilo que o Senhor tem para você, comereis de tudo, menos da árvore do bem e do mal. Aqui uma figura. Você tem muitas coisas, irmãs, eu tenho muitas coisas. Mas se lhe é insuficiente isso, você vai buscar algo lá fora. Aonde é morto. Esse mundo é morto. É um defunto. Já está condenado. E a gente vai e aceita e acha mais gostoso, desejável aos olhos, agradável para dar entendimento. Porque a palavra não é suficiente para mim. A presença não me satisfaz. E aí acontece o que, irmãs? O Senhor nos pergunta: escolhei hoje. Ele não disse escolher amanhã, depois de amanhã. Peraí, hoje dá 10 centavos de tempo para você pensar. O Senhor pode voltar para mim hoje, irmãs. Pode voltar para você hoje. A gente pode não chegar em casa, porque a gente não sabe o dia que o Senhor vai nos chamar. E a nossa resposta tem que ser a mesma daquele dia. Eu escolho o Senhor como meu Senhor e Salvador. A conversão, ela é diária. Escolha hoje a quem sirvais. Se os deuses de lá de fora, a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, dos deuses amorreus ou da terra que habitais. Porém, ele decidiu, ele seguiu a decisão, a ideia, o conceito que ele tinha em seu coração. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Clarissa trouxe um ponto importante de um momento de comunhão que tivemos juntas. Nós fomos responsáveis, irmãs, pelo nosso lar. Não importa se você tem filho dentro de casa, se você tem marido, se você tem neto, se é você e uma galera, você é você só. Você é responsável pelo aquilo que entra na sua casa. Desde o que você vê, o que você cultiva, o que você come, o que você exerce. A igreja, quando vai na sua casa, quando você recebe alguém, quem é que aquela pessoa sente lá? Uma casa que tem o mover do Espírito? Uma casa de mulheres de Deus? Ou tão misturadas com o mundo que não faz nenhuma diferença? Muitas vezes recebemos anjos. E há irmãos e irmãs que têm dom de discernimento. E quando entra em certas casas, irmãs, o tempo é hoje. Já estamos em alta noite. Logo o nosso Senhor voltará. E quantas de nós estão esperando Ele? Escolhendo todos os dias. Isso não é para mim. Pode ser até agradável, mas não é para mim. Eu vivo para a glória de Deus. Isso não vai entrar na minha casa. Isso não vai entrar na minha vida.
Eu vou dizer não a esse sopro de Satanás, porque eu sei que isso não é para mim. Eu digo sim ao meu Senhor e ao que diz a palavra de Deus. Eu escolho a palavra. Eu rejeito este mundo. Em nome de Jesus. Essa é a nossa escolha diária, irmãos. Na vossa perseverança alcançareis a salvação de vossas almas. É um negar diário. Mas esse negar aqui, existe um galardão não só no reino, mas uma graça que você desfruta da presença. Uma unção. Essa manhã, irmãs, eu estava orando e o Senhor apareceu para mim e disse: meu Deus, como a sua presença é real. Senhor, é real, irmãos. É um Deus presente, não é um Deus distante, não. E Ele quer se fazer conhecer para cada uma de nós. O Senhor é um Deus presente. Presente, irmãs. É muito mais do que eu estou vendo aqui Manuela. Porque Manuela eu vejo de vez em quando. É muito mais do que eu vejo Sofia. Às vezes Sofia não está em casa. Ele é presente em todo o tempo. Esse é o nosso Deus. Um Deus que se usufruiu de tudo para que eu e você tivéssemos essa comunhão ininterrupta. Conhecêssemos esse Deus real, presente, completamente tocável. Precisamos escolhê-lo todos os dias. Falo como fraca, como aquela que preciso, que necessito do Senhor. Oh, Senhor, como eu preciso de Ti. Eu preciso tanto do Senhor. O Senhor é o que eu mais preciso. Eu preciso do Senhor, irmãos. Se não fosse o Senhor na minha vida, tantas misérias eu estaria desfrutando hoje, de tantas desgraças. Se não fosse a grande misericórdia do Senhor. E se eu não buscar o Senhor, e se você não buscar o Senhor, nós iremos cair, irmãos. Porque é na presença dEle, é enxertadas na videira, são ramos sendo alimentados todos os dias, que ali daremos frutos, que ali permaneceremos. E João pode dizer que aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Não é um só não, irmão. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. É o que o Senhor deseja para nós. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.